horinha. É, 50 minutos. Alguns minutinhos de atraso. Matheusão, obrigado por ter aceitado o convite para a gente Eu que agradeço. fazer essa live aí. E, bom, deixa eu vou começar te fazendo uma pergunta para me tirar uma dúvida. Eu tenho uma dúvida já faz um tempo. Queria que você me Ixi, tirasse essa dúvida. manda aí. Seu sobrenome é da hora É, ou é um apelido que você adotou? acabou virando um apelido, mas é da hora mesmo. É Matheus Pereira da Hora. Seu Toda a minha sobrenome é da hora família. mesmo? Isso, veio do meu avô. Veio do Rapaz, meu avô. Aí passou pro meu pai. Tá eu, meus irmãos, toda a minha família. eu Minha jurava que esposa, era meus filhos agora. todo mundo da hora. Tudo da hora. Tudo da hora. Né, aí virou apelido, né? Daí todo mundo que me chama na igreja, É. quando eu estudava na escola, virou da hora. Aí todo mundo fala da hora, da hora, da hora. Aí virou. É É porque, difícil porque da hora é uma gíria, né? chamar Da hora é uma gíria. isso. Você vê um negócio legal, você fala, "Ô, da hora esse negócio." Eu pensei, bom, ele deve ter Exatamente. feito um marketing ali, colocou da hora, Matheus da hora, Tá. Matheus legal, mas não, Me sobrenome mesmo. chamar de Mateus é mais na minha casa, na minha família, mas Sério? para fora de casa é só da hora que o pessoal me chama. Então eu vou te chamar de da hora, então, ué. Eu vou começar a te chamar de da hora, então. Que legal. Que da hora, que da hora. Da hora. Matheusão, Na época de escola tinha muita piada, né? nossa, imagina, Eu não tinha como. imagina. O que você lembra, assim, dessa época que o pessoal te chamava? Era mais o pessoal, tudo que eles iam falar. Ah, é da hora. Não, da hora é o Matheus. Isso aí não é da hora, não. Da hora é o Matheus. Era muito nesse sentido, assim. Não era bullying, não. Nessa Entendi. época não existia o bullying. É verdade, é verdade. Mas, da hora. Eu vou te chamar de Matheus. É o que eu vou te chamar. Vou te chamar de Pode, Matheus. pode chamar. Ô, Matheus, você tem uma célula, não é isso? Tem uma Líder célula. de uma célula. Isso. E como que surgiu essa questão de fazer uma célula? A célula é na sua casa ou é na casa de outra pessoa? Não, não. É um casal de amigo nosso, né? É um casal de amigo nosso. E eu e minha esposa, a gente estava na igreja, a gente já estava com a intenção, o sentido de abrir uma célula, onde a gente estava orando a Deus num sentido onde a gente pudesse agregar algum valor, levar algo para as pessoas que pudesse trazer sentido, né, para a vida delas, referente Jesus, todas essas coisas. E aí surgiu essa oportunidade, é lá no Rio Comprido, né? Daí a gente é um casal de amigo nosso, aí tem outros casais de amigos que já estão indo, né? Ó, o E pessoal tá tem sido uma presente aí. bênção lá. Aí, ó, o pessoal já. Eu compartilhei com eles, falei, ó, presente lá, pô. Mas é uma Legal. bênção, é muito gostoso, né? Muito gostoso. Desde quando que você está fazendo essa célula? Faz quanto tempo? Então, a gente já vai fazer uns 3 meses. Vai fazer uns 3 meses que a gente tá com a célula lá, uns 2, 3 meses. A gente deu uma parada porque eu peguei Covid, né? Aí Certo. eu fiquei de 15 a 20 dias, a gente não fez a célula. Mas aí depois a gente, aí, graças a Deus, melhorei do Covid. Aí a gente voltou com a célula normal. A gente O... já tá com 3 meses lá. A Já gente tem três começou meses. só eu, minha esposa e o casal, né? E os nossos filhos. Mas Uhum. hoje já tem mais 2 casais que já estão frequente com a gente lá. Entendi. Deixa eu fixar aqui o comentário aqui para a gente colocar o tema. Então tem 3 meses e como que você enxerga o papel da célula? Eu já tive uma célula na minha casa
já muitos anos atrás, Sim. em um outro momento, a gente fazia uma célula de casais. Era uma célula específica. Tá dando uma cortada aí, pastor. Agora acho que. Voltou? Agora voltou. Tá. Então a gente fazia uma célula para casais. A célula toda girava em torno do tema casal, família e tal. Sim, sim. E eu cheguei a colocar na minha casa, rapaz, eu cheguei a colocar umas 30 pessoas, mais ou menos. Bicho. Tinha uns 15, 18 casais, mais ou menos. Chegou a ter uns 18 casais. Sim. E, rapaz, foi uma época boa, uma época muito boa. Eu lembro com muito carinho Não, imagino. dessa célula. E como que você enxerga o papel da célula? Então, hoje eu enxergo muito ela em questão de comunhão, né? De comunhão. Se a gente for ver ela na Bíblia, a célula na Bíblia, partindo ela biblicamente, eu vejo duas passagens da Bíblia me chamam muita atenção sobre a célula. Um é Moisés. Quando Moisés ele está liderando, ele passa o mar lá, daí ele começa a liderar o povo no deserto, e a Bíblia fala que ele ficava o dia todo julgando e ensinando as pessoas, tratando os problemas, né, das pessoas. Até que o sogro dele fala para ele fazer grupos de, se eu não me engano, 1.100, 50 e 10. Isso. E aí eu vejo isso hoje na igreja, né? Como que um pastor sozinho, né, que nem hoje na nossa igreja, num domingo, eu creio que é o domingo que é o culto de celebração, que normalmente vai mais pessoas, está indo em cerca de umas 100, 130 pessoas. Como que um pastor sozinho vai conseguir cuidar de 130 ovelhas? É muita coisa. É muita coisa. Ele não vai ter vida para ele cuidar. Então, a célula ajuda nisso, né? Ajuda nesse cuidado. E a comunhão. E a outra passagem que eu vejo é em Atos, né? Capítulo 2, que fala que eles partiam o pão de casa em casa e eles seguiam na doutrina dos apóstolos, né? Então é no ensinamento. Então eu vejo a célula com muita importância nisso, da gente ter um momento de comunhão, como amigos, como família, como corpo de Cristo, e vejo também a importância da gente ter um ensino, né? Um ensino da palavra, não só a comunhão, mas ali você tem um ensino da palavra. Nós temos, né, na nossa igreja, tem diversos testemunhos de pessoas que se converteram na célula, né? Que hoje são diáconos, e começaram tudo ouvindo a palavra de Deus numa célula. Então, na sua visão, a célula ela supre essa necessidade de comunhão, Sim. não é isso? Comunhão. Sim. As pessoas podem estar mais juntas, mais próximas. Parte do ensino que você falou, não é isso? Isso. O ensinamento, também. o ensinamento mais direto, mais Isso. próximo, né? Não é do púlpito para ali para a igreja, é um ensinamento mais Isso, direto. até porque assim, se a gente tá num culto de domingo, alguma pessoa ficar com uma dúvida, ele não tem a oportunidade de perguntar para o pastor lá no púlpito, né? Ô, pastor, não entendi essa parte, né? Não faz muito sentido. Verdade. Mas agora ali na cela, né, por exemplo, a gente sempre é ensinado a trazer uma palavra de uma forma que deixe clara para que as pessoas possam entender, né? E aí, normalmente, quando a gente dá a célula, a gente sempre fala, né? Vocês têm alguma dúvida? O que vocês não entenderam? A gente sempre tenta aplicar, como que a gente pode aplicar aquilo que foi falado na célula para o nosso dia a dia, né? Não só para ouvir ali e sair dali com uma mensagem que você ouviu, não, mas você sabendo como poder aplicar aquela mensagem no dia a dia, né? Isso é muito importante. Então, a comunhão, ensino, você citou a parte de Moisés, né? Moisés que julgava e ele, né, repartiu essa responsabilidade com outros líderes
A gente pode dizer que também essa parte de discipulado acontece na célula? Sim, com certeza, com certeza. Na nossa igreja a gente costuma falar, né? O pastor sempre nos orienta, ensinando a gente que cada líder de célula, ele é um pastor naquela célula, né? Ele tem vidas ali onde ele tá orando por aquelas vidas, ele tá responsável, ele é o pastor daquelas ovelhas, né? Então, a gente sempre é orientado nisso, né? Para a gente cuidar daquelas pessoas. Então, tem muita questão de discipulado. Eu com a minha esposa, a gente tem alguns testemunhos de células que a gente abriu de pessoas que não eram casadas, eram só juntadas, tinham um casamento, né, meio bagunçado e tal, e através da célula Deus foi ministrando no coração deles, resolveram se casar, e a família foi constituída, não foi constituída uma pessoa, mas foi toda uma família, né? Legal, Então, legal. assim, é algo que para a gente fazer parte daquilo que Deus tem feito é grandioso. Então, eu vejo muito essa questão de discipulado também, né? Além de você, tem mais alguém, né? Apesar que tá recente, né? Tem 3 meses a célula, mas tem alguém mais que ministra lá ou só você que Não, lidera? então, hoje tem um casal que está com a gente lá, que eles eram líderes de célula, mas devido à pandemia, essas coisas, eles ficaram sem células, aí eles estão com a gente. Mas Uhum. eles são líderes, são, né, já passaram pelo treinamento de célula, todas essas coisas, e hoje eles estão com a gente lá nos ajudando. Mas eu creio que daqui a pouco a célula cresce ou aparece uma outra célula, eles vão ser enviados, porque eles já são líderes de célula, já são, Uhum. né? O Raimundo escreveu aí, Já, como eles já. comeu? Uma das coisas O que. Raimundo, o Raimundo, ele é um casal que a gente, ele costuma falar que ele não queria célula na casa dele. É, Ele é um testemunho, né? Ele não queria célula na casa dele o Raimundo e é o só dono que a da casa? esposa. É o anfitrião da casa? Não, é uma outra célula. Hoje o Raimundo ele já é diácono na igreja. Legal, O legal. Raimundo já é um diácono consagrado e é engraçado porque ele conta o testemunho dele, ele fala que ele não queria célula na casa dele, só que um dia ele chegou lá e viu um gordinho esparramado no sofá lá, que no caso era eu. E ele chegou e naquela primeira célula que a gente ministrou lá, Deus começou a falar com ele e eu não me lembro se era na quinta ou na sexta-feira, mas toda semana a gente estava lá dando célula, dando célula, dando célula e Deus foi transformando a vida dele, ele casou, teve mais filho, Deus restaurou a vida dele, né? Hoje pode perguntar para ele que foi através de uma célula, né? Então, isso é muito importante. Eu vejo a célula como algo muito importante hoje. Então, uma outra coisa também que até mencionei isso, a respeito de líder, né? Perguntei se tinha outra pessoa que ministrava com você. Porque eu vejo que a célula também ele é um grande treinamento para obreiros, né? Às vezes a pessoa Sim, ela tem o desejo de ministrar a palavra, ela tem o desejo de ser um pastor, um líder na igreja, mas às vezes na igreja ela não tem oportunidade. Às vezes na isso, igreja, né, já tem lá o pastor, os pastores que ministram, ela não tem, às vezes, aquela oportunidade de desenvolver o ministério. Mas aí chega na célula, com poucas pessoas, e aí, dentro da célula, existe essa possibilidade da pessoa ser treinada. Mas eu achei interessante, fiquei curioso, você falou de um treinamento de isso, célula. isso. Na Como que nossa funciona? igreja existe um treinamento, né? Até há pouco tempo agora, um dos pastores da igreja ele terminou um treinamento. O que é esse treinamento? Normalmente é para quem quer começar a dar uma célula. Então ele explica como que funciona uma célula, faz todo esse treinamento, ensinando, orientando. E junto com isso, normalmente a gente pega essas pessoas, por exemplo, hoje eu sou um líder de célula e eu procuro dentro da minha célula encontrar alguém que possa me substituir naquela célula ou possa multiplicar. Então a gente já pega uma pessoa ali, já traz ela mais
para perto, e a gente mesmo, como líder de célula, orienta ela já a fazer esse curso de célula, já orienta ela a participar disso, porque ali ela já recebe todo o treinamento e tal. A gente sabe que o treinamento ele é muito importante, mas é igual dirigir, né? A gente vai na autoescola, aprende lá, mas para você virar um motorista é dirigindo. Então eu vejo a célula isso. Então ele tem todo o treinamento, mas aí ali na célula mesmo, daí o que a gente começa a fazer? Uma vez eu ministro, aí depois eu deixo esse vice-líder, né, ministrar, e a gente vai treinando ele. Daí, caso ele erre alguma coisa, né, a gente chama de canto depois, explica, fala, e isso é bom, isso tem formado novos líderes, né? Legal. Como é que é a questão do evangelismo? Porque além da comunhão, além do discipulado, porque uma coisa que quando eu fazia o trabalho de células, aliás, eu tinha uma célula, né, na minha casa, uma coisa que a gente se preocupava era de trazer pessoas novas, né? Porque senão, tipo assim, toda quarta-feira, um exemplo, era quarta-feira, aí toda quarta-feira vinham as mesmas pessoas, na outra quarta-feira vinham as mesmas pessoas. Sim, Acabava virando tipo uma reunião de Tupperware, sabe? sim, Então, sim. tipo assim, a gente incentivava e fazia uns trabalhos voltados para as pessoas convidarem amigos, trazerem pessoas, inclusive os vizinhos, a gente fazia os convites para os vizinhos virem para participar, justamente para a gente ter pessoas novas, para ter esse frescor, né, do novo convertido, do evangelismo. Como é que é lá a questão da Então, evangelização? é dessa mesma forma, né? Hoje, por causa da internet também, né? Hoje a gente vê os líderes, os próprios líderes de célula montando o seu flyer na internet e compartilhando no Instagram, no WhatsApp, fazendo convite online, mandando para as pessoas, mas tem também o porta a porta, né? A gente faz um panfleto, alguma coisa, entrega para as pessoas. Nesse momento de pandemia, o que eu tenho orientado, algumas pessoas conversam comigo, a gente orar pelas pessoas. Fala, meu, tem alguém que está doente na sua casa, nós vamos orar na célula por ela, e Uhum. isso acaba, né? a- as pessoas vêm para a célula para receber uma oração, porque às vezes tem pessoas que já tá, às vezes, sem esperança ali, tá num momento de depressão, tá, Sim, as pessoas, né, tá um momento muito difícil hoje no mundo todo, né, então é um momento da pessoa ter um abraço, um apoio amigo ali na célula, né, um momento de comunhão, então a gente tem esse tete a tete também, vai na porta, deixa convite, chama, explica mais ou menos como que é a célula, tem também. A gente sempre incentiva também, né, as pessoas a trazerem novos, né? Novos. Eu enxergo a célula nessa questão de ter a reunião, se não traz novas pessoas, as pessoas é importante ter a comunhão, é importante ter o ensino, mas se tem que tomar muito cuidado porque a célula é um evangelismo também. Então tem que tomar muito cuidado se não evangeliza para não virar um ritual. Aí sim, sim. vira ali vai toda quarta, toda quinta lá, sei lá, só para ter a comunhão ali, mas sem mais aquele incentivo, sem o fogo de Deus estar queimando no coração, sabe? Não Uhum. vai mais com aquele amor pela palavra, né? Já vai com outras intenções, vai como se fosse um clube social, né? Ah, vamos lá, porque é gostoso bater papo. Sim. Mas a gente sabe que a cela é muito mais que isso, né? E outra, você mencionou sobre multiplicar, né? Você estava falando aí, eu gravei. Você falou, você falou sobre preparar o líder, né? Para O multiplicar. vice-líder e tal, para quando a célula multiplicar, enviar ele. Como é que funciona essa questão da multiplicação? Então, depende da célula, né? Tem algumas células que a visão daquela célula não é multiplicar. A visão daquela célula ela é crescer para abrir uma igreja, por exemplo, né? Certo. Acaba aqui em São José a nossa igreja começou por uma célula.
Começou na Uma casa de reunião uma numa casa, pessoa numa garagem, e vai isso, encher, começou a crescer, vai crescer. abrir uma congregação. Isso, Entendi. isso. Então, tem esse tipo de célula. Agora, a célula de multiplicação, não tem tipo uma regra exata. Ah, deu 8 pessoas, multiplica, Uhum. deu 10, multiplica. Não existe uma regra exata. Mas existem algumas direções, né? Para a gente chegou ali a ter 8, 10 pessoas, você já começar a olhar e já começar a pensar sobre multiplicar. Certo. Por quê? Porque a gente tem que pensar que um líder ali chega ali a ter 15 pessoas ali na célula dele, ele já vai ter dificuldade para cuidar de 15 pessoas. É difícil cuidar de 15 pessoas. Sim. Você dá atenção para todas essas 15 pessoas. Então a gente já começa a chegar com 8, 10 pessoas, você já começa a olhar, já começa a estudar e já começa a preparar alguém para multiplicar. Legal. Então a gente prepara, a pessoa vai fazendo um curso, o vice-líder, você já vai deixando ele dando uma célula, e até que você conversa com o pessoal, faz um dia, normalmente a gente gosta de fazer tipo uma festa, né? Da multiplicação, e aí você multiplica a célula, né? Manda vamos supor que tem 10 pessoas, tenta multiplicar, dividir ela ali, mandar uns 5 para lá, deixar 5 para cá. Uhum. Mas é mais ou menos dessa maneira que faz, né? Entendi. Perguntar onde a pessoa se sente bem, qual célula vai se sentir bem, né? E tem que meio que deixar o pessoal da célula já inteirado disso, né? Porque senão, Isso, se chegar na hora e falar assim, ó, pessoal, seguinte, nossa célula está muito grande, a gente vai mandar um pouco para uma casa, outro pouco vai ficar aqui, aí o pessoal meio que entra em choque, né? Fala, não, isso. É, assim, não quero ir para lá se não, eu quero ficar for. aqui. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso, orientar tudo, ser bem conversado, porque quando é uma pessoa um pouco mais madura na fé, ela entende que ela tem que ficar numa célula onde ela vai ser mais útil, onde Deus vai usar a vida dela. Agora, quando você pega uma pessoa que acabou de se converter, aí às vezes ela já se acostumou com aquele líder, ela já se sente bem com aquele líder, aí Entendi. você vai, não, ó, vai lá para outra célula. Às vezes você vai matar ela, porque lá naquela célula ela não vai se identificar com aquele líder, a Uhum. forma que ele cuida, tal. Então, para as pessoas que tá novo na fé, é muito importante ter esse discernimento, né, de perguntar onde você se sente bem e tal, e trabalhar com ela. Agora, quem é mais maduro na fé, seja, ó, acho que você vai ser mais útil ali naquela célula, você vai ajudar a pessoa tal, porque Uhum. aí a pessoa já vai também, você já envia um líder já com um vice-líder, alguma coisa desse tipo, Entendi. entendeu? Entendi. Já começa a enxergar a célula mais para frente. É porque é igual Jesus deu a ordem para os discípulos, né? Falou assim, ó, vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai vir. Quando vocês receberem o poder, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, Sim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí o Espírito Santo veio, aí a primeira pregação já foi quase 3.000, e aí eles ficaram por ali, né? Falaram, rapaz, tá bom aqui, rapaz, não vamos queria sair, para o né? fim da terra nada, vamos para Jerusalém aqui. Aí Deus falou assim, bom, vou ter que mandar uma perseguição aí para eles poderem cumprir o propósito. Aí, aí vai e chama um doido chamado Paulo, né? Aí esse aí sai, arrasta todo mundo, vai embora. Vai pregando tudo quanto é canto. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu não sei se lá na sua célula tem. Tem a parte de comes e bebes no final ou não? Tem, tem. Tem. Mas assim, Um como que a lanche. gente faz isso? Isso, a gente faz um- no final da cela, a gente faz uma comunhão ali com alguma coisa para comer, beber e tal, né? Mas isso depende da situação financeira de cada pessoa, isso não é algo Legal. obrigatório e tal. Lá na nossa cela, o líder ele sempre faz, mas eu sempre deixo, né, falo para ele, meu, você precisa de grana tal, então a gente sempre. Aí tem eu, uma outra pessoa vai, leva um dinheiro para ele, então a gente sempre divide isso. A gente faz essa divisão, Legal. então a gente sempre tem, mas é sempre dividido. E no dia que a gente
não tem alguma condição financeira, tá meio apertada, a gente não faz, fica batendo papo, bebe água e vambora, né? Mas eu vejo que É é muito porque legal assim, ter, mas é, não, a gente não pode prender a pessoa, tipo, ser obrigado a ter aquilo, né? sim. Deixa eu dar. Minha mãe entrou aqui. Maria José Patió, minha mãe. Paz. Já- uma coisa que eu percebo, né, de conhecer muito essa questão da célula, eu já participei da visão celular, né, de sei Sim, como mais ou menos como é que funciona. Tem muita gente que às vezes meio que tem aquele bloqueio de vou fazer uma célula, justamente porque às vezes ela acha que ela toda semana vai ter que bancar o sim. lanche para todo mundo, e aí quanto mais pessoas, mais gasto tem. É verdade. E, assim, quando a gente fazia a célula, acho que as primeiras 2 ou 3 semanas, como era na minha casa, eu 30 bancava. pessoas, Oi? 30 pessoas na cela, 30 pessoas na cela, Imagina, né? fica. Imagina. Aí, se fosse hoje em dia o preço que as coisas tá, Só fica que aí, caro. depois, acho que da segunda ou terceira célula, a gente meio que fez uma escala. Então, quando terminava a célula, a gente perguntava, pessoal, quarta que vem, quem pode trazer alguma coisa? Aí uns 3 casais prontificava, um trazia um salgado, trazia um doce, trazia um refrigerante e tal. Fazia uma divisão. Aí na outra quarta-feira, pessoal, quem pode trazer semana que vem? E aí a gente fazia esse revezamento para todo mundo poder participar e não ficar pesado para uma pessoa só. Então, é importante isso, né? Porque é o que o senhor falou, às vezes a pessoa acaba criando um bloqueio, né? Aí às vezes deixa de ter célula por algo que não é obrigatório, né? Se a gente for ver, não é obrigatório. É legal ter, é bom, é gostoso, mas a gente não pode criar empecilho, né? Não, eu não tenho condições, tudo bem, não tem, tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Uhum. O... Como que é a liturgia da célula de vocês? A Então, sequência do que acontece? a, a gente, então, algumas células, antigamente eu tinha um menino que me acompanhava nas células. E eu era o líder do louvor na época, e ele tocava violão e cantava. Então eu já levava ele comigo, porque eu já estava treinando ele para ele ministrar na igreja. Então eu levava ele nas células, ele começava a célula ministrando uma adoração, tocando violão, e depois a gente orava, né, ministrava adoração, orava, e depois a gente perguntava como que foi a semana das pessoas, se tinha muita gente nova, a gente fazia um quebra-gelo para as pessoas se sentir um pouco mais à vontade e Ô, tal. Matheus, Depois a gente ia para. seu áudio Tá falhando? tá muito baixinho, tá bem baixinho. Pelo menos para mim, não sei se pro pessoal. Vê se melhorou aí. Deixa eu falar aqui no. Gente, pessoal, comenta aqui se o áudio dele tá bom. Às vezes é só para mim. Às vezes pro pessoal tá bom. Se vocês estão ouvindo bem, fala aí. Tá dando pra ouvir aí? Tá tranquilo? Não, manda ver, manda ver. Eu só tô falando que tá bom. Tá bom? Manda aí. Então, daí a É que para mim tá gente bem baixinho, ia mas com. eu tô ouvindo. Tá. Tinha um menino que acompanhava a gente com violão, tudo, mas a gente começa com uma adoração, uma oração, né? Depois da adoração, um bate-papo ali, perguntando como que foi a semana, tal. As pessoas normalmente nesse tempo aí contam um testemunho que aconteceu durante a semana, tal, e depois a gente vai para a palavra. Então ali eu creio que é uma célula ali, desde o começo até o final da palavra, orando, né, terminando com oração, ela dura em torno de uns 40 minutos, 30 minutos, tal, né? Depende da quantidade de pessoas na célula, tem pessoa que quer falar, quer contar um testemunho e tal. Mas é normalmente assim. Mas a questão do louvor,
Nem todas as células têm. Nem todas as Uhum. células têm alguém que toca um violão. Às vezes as pessoas colocam um louvor no celular, na televisão e canta junto. Ou, né, na nossa célula lá, a gente põe na televisão uma adoração lá, um louvor. E enquanto vai tocando o louvor, a gente vai orando. Então eu sempre procuro desafiar alguém para orar, para se alguém quer orar também, para ir desenvolvendo as pessoas, né? Mas é isso aí, é louvor, oração, palavra e a oração final, direcionando as pessoas, né, em cima da palavra. Eu vou fazer um convite. Se alguém aqui da célula do Mateus quiser entrar aqui com a gente para poder contar um testemunho, é só mandar a Oh, solicitação aqui, ó. Tem a câmerazinha aqui embaixo. Aponta aí, ô, Matheus. Tem a câmerazinha aí embaixo? acho que é, É é isso. aqui, né? Só clicar na câmerazinha aí e mandar a solicitação que a gente põe você aqui com a gente. Tá bom? Boa. Matheus, sobre o tempo da célula. Eu participei de uns cultos, não chama, porque na minha igreja não chama de célula. Tem alguns cultos nos lares, né? Não deixa de ser célula, Sim, mas assim, é bem avulso. Então a pessoa pede um culto na casa dela e aí faz o culto lá, né? Mas é uma coisa esporádica, assim. E eu tô pensando seriamente em começar alguma coisa fixa nesse sentido, aham, entendeu? Por isso até eu te chamei para fazer essa live aqui para mim sim, sugar algumas coisas aqui de você. amém. E com respeito ao tempo da reunião da Da célula. cela. Então, a gente sempre direciona não fazer algo muito longo, né? Porque é durante a semana, normalmente, a célula, então no outro dia as pessoas vão trabalhar, muitas pessoas chegam do trabalho cansadas e tal, então a gente procura não esticar muito a célula. O que estica normalmente na célula é o final, que aí vai comer, vai beber, o pessoal fica conversando, daí ali não tem como ter muito controle. Mas ali na parte da palavra, a gente sempre recomenda ser ali no máximo uns 50 minutos. Porque é um tempo onde dá para você dar uma palavra direta ao assunto, eficiente, e dá tempo para todo mundo participar, todo mundo comentar, conversar. Então a gente sempre procura fazer algo mais assim, não muito longo. Porque Entendi. senão, se você faz muito longo, fica. Tem pessoas que é novo convertido, nunca ouviu falar de Jesus. Aí ele chega lá e você fica batendo na mesma tecla, falando, falando, falando. Então, às vezes fica algo meio maçante para aquele novo convertido. Então, você faz um negócio mais leve, mais legal, mais para as pessoas interagir também, entendeu? Então, Uhum. a gente normalmente faz isso, de 40 a 50 minutos ali. Em relação à ministração, eu conheço algumas igrejas que, por exemplo, são igrejas que elas trabalham realmente com várias células. Então geralmente o pastor, ele prepara ali uma ministração e essa ministração passa para os líderes e os líderes seguem aquilo que o pastor direciona a eles. Mas tem outras igrejas que as células são avulsas e meio que o líder que decide o que ele vai ministrar. Como que ela... Então, hoje a gente vem a célula vem da nossa sede. Ah, Vem da legal. sede, ela já vem preparada, então, tipo, toda a congregação da nossa igreja, da Presbiteriana Viva, toda a congregação, ela anda na mesma visão. Então, toda ela tá ouvindo a mesma palavra, a mesma visão. Só que, assim, na nossa igreja, por exemplo, os pastores, eles, em determinados casos, dependendo dos casos, eles deixam o líder livre para falar sobre um determinado assunto. Então, às vezes você chega numa célula que você tem alguns casais e aqueles casais estão passando por um problema no casamento. Então vai ministrar uma palavra ali direcionada sobre casamento, fazer mesmo um discipulado.
Uhum. Então tem essa liberdade, mas é muito difícil. Normalmente a gente segue, porque normalmente sempre tá falando eles pegam um mês e vem falando sobre determinado assunto. Tipo, pega um mês e fala sobre fé. Pega um Legal, outro mês, igual legal. esse mês a gente estava falando sobre identidade, né? Aí falou muito sobre identidade. Então isso é muito legal, porque você dá uma mergulhada no assunto, né? Dá uma mergulhada, a Entendi. pessoa sai sabendo sobre aquele assunto, né? Porque ela vai ter 4 células no mês falando sobre a mesma coisa. Então é muito Uhum. legal isso. Bacana. Matheusão, parece Só, que não, só a para gente já falar está também. 40 minutos Mas sabe uma batendo coisa legal papo da aqui. célula? Essa questão de todo mundo receber a mesma coisa? Não Porque entendi. essa questão de todo mundo receber o mesmo ensino é legal, porque se hoje eu for se eu for lá para, sei lá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para outro estado, e eu for assistir uma célula, né, da nossa igreja, ela Sim, tá recebendo a mesma palavra que aqui em São José dos Campos. sim. Então a igreja ela anda na mesma visão, né? Vai todo mundo focando a mesma coisa. Rapaz, É muito bom isso. você sabe que tem alguns lugares que tem pastores que eles pensam assim: eu não vou fazer um trabalho de célula, porque eu vou colocar o líder lá, aí o líder vai começar a crescer, crescer, a célula vai crescer, o camarada vai levar o pessoal com ele, vai abrir um ministério. É. Não, tem os pastores que pensam assim, Sim, né? eu imagino. De acontecer rachas, né, na igreja e Sim. aí o pastor fica com medo. Como que você vê essa questão do líder, esse líder que cresce, né, cresce no sentido de ter muitas pessoas e para ele não justamente não deixar o coração se inflamar no sentido de falar assim, não, eu sou pastor desse pessoal aqui, vou levar esse pessoal comigo. Eu vou cuidar, né? Então, é uma coisa o meu pastor lá, ele sempre fala pra gente, que todo pastor, ele também é uma ovelha. Todo pastor, ele também é uma ovelha. Então, assim, eu vejo que todo líder de célula, ele também precisa ser cuidado. Sim. Então, por isso é a importância de ter um treinamento, a importância da liderança da igreja estar próximo dos seus líderes de célula, porque normalmente pessoas que vai querer fazer esse racha é pessoa que tá, tá querendo a glória para ele, tá querendo a Uhum. glória para ele, tá soberbo. Mas se ele tem um líder que tá perto dele, orientando, direcionando ele, falando, ó, vai devagar, você não é tudo isso não. Nada está acontecendo por causa de você, é por causa de Jesus. Se ele é orientado, que é Jesus através da vida dele, tem ali, eu creio que pode acontecer, lógico que pode, né? A gente não tem controle sobre tudo, mas eu Sim, creio que o sim. risco é bem menor. O risco é bem menor, porque ele vai tá sendo orientado, ele vai estar sendo discipulado, vai estar sendo cuidado. Então é muito importante isso. Mas os líderes, né? Quem é líder de célula, ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque Eu tava. Deus realmente usa. Deus realmente usa as pessoas. A gente, nessas semana retrasada, a gente teve um testemunho de o filho de um casal lá, ele na madrugada de sábado para domingo ficou com pneumonia, foi internado e já foi direto para o oxigênio, Uau. né? Foi direto para o oxigênio e a previsão era ele ficar mais de 7 dias internado, né? Só que nós começamos a orar, a nossa igreja começou a interceder e nós das células nos reunimos e falamos, vamos orar e vamos jejuar por ele. E nós começamos a orar, jejuar na segunda-feira. Na mesma segunda-feira eu liguei pro menino e falei, e aí, como que o seu filho tá? Ele falou, Matheus, não sei como, mas ele tá melhorando muito rápido. De uma hora para outra ele começou a melhorar. Aí Glória a na Deus. segunda ele melhorou, na terça-feira ele saiu do oxigênio e na quarta ele foi liberado, ele recebeu alta. O menino já tá na casa dele brincando.
Que benção. Então Deus usa. Que Só que benção. o líder tem que entender que é Deus quem usa, é Deus quem faz. Não é eu, não somos nós. Nós não somos, nós só somos um instrumento ali. E se não Uhum. for a gente, vai ser outro, porque Deus usa quem Ele quer. Então, assim, a Verdade. pessoa tem que entender isso. Então, por isso que é importante ter esse discipulado com os líderes de célula, ter reunião com líderes de célula, instruir, discipular, ter um supervisor na célula, ir visitar a célula, ver como que aquele líder tá lidando, porque se um supervisor chega e começa a enxergar que esse líder já está com uma maldade no coração, já está com o coração soberbo, ele já vai enxergar ali na célula. Ele já Uhum. vai ver que aquele líder já está com segundas intenções. Então aí o supervisor já pega, já orienta, já faz o trabalho todo certinho, né? Legal. Da hora, Matheus. Matheusão, obrigado. Obrigado aí por esse tempo que você Ah, prendeu eu que aí agradeço, pô. para explicar para a gente, para falar um pouquinho desse trabalho de célula, que é um trabalho tão, poxa, tão importante. Tanto na, ó, eu peguei pelo menos 5 pontos aqui, ó. Se eu fosse fazer um resumo dessa live, eu ia falar o seguinte, ó. A célula, ela faz o trabalho de comunhão, supre o trabalho de comunhão, de ensino, discipulado, treinamento de novos obreiros e Sim, evangelização para ganhar almas. Pelo menos esses faz cinco tudo. pontos aí, cinco A pilares da célula é célula. muito importante. Matheusão, obrigado, viu? Obrigadão aí pelo seu tempo, por ter desprendido. Desculpa mais uma vez aí pelo Tranquilo, atraso. pastor. E obrigado para todo Eu, mundo aí, pessoal da sua célula, Célula Rio Comprido, que ficou presente aí com a gente eu, até agora. A eu gente que marca uma agradeço aí, próxima. para mim é uma honra poder participar aí. Tá bom? Mas pode chamar aí que a gente está à disposição para ajudar aí. Top, top. Tá Obrigadão, bom? Matheus. Obrigado, valeu. Fica na Deus paz. abençoe.